Boa noite, pessoal. A pergunta é a seguinte: qual a visão do Sérgio Cortella sobre a questão do eterno antes? Sempre que você pensa em um tempo, você consegue pensar em um tempo que vem antes dele, assim como um número, vem um número menor do que ele. Então, como explicar a idade do universo ou coisas infinitas para trás ou para frente? Essa é uma das questões mais sérias da física. E a física clássica, a física newtoniana, ela não lida com isso. Só a física quântica consegue lidar com isso à medida em que ela traz a noção de tempo, usando a relatividade, né, que o Einstein construiu, né, como concepção, para lembrar que nós só temos o problema do que veio antes do agora, porque a gente supõe que as coisas são sequenciais. Uhum. E a Que pode física ser uma quântica percepção trabalha nossa. com simultaneidade, Uhum. né? E, portanto, não existe algo anterior ao universo que temos dentro da física clássica, sem dúvida, Uhum. a agonia se coloca. Né? Mas, e a palavra agonia significa aquilo que não tem origem, né? Aquilo que não tem gênese. Então, Ah, nesse é? Que sentido, legal. né, se você observa a noção de um universo que, tendo de ter um princípio, terá uma continuidade sequencial, ela está colocada na física newtoniana, trazendo aqui um pouco daquilo que Heisenberg, Max Planck e outros construíram, aí depois Stephen Hawking, quando fez uma breve história do tempo, a noção mais certa é que o tempo é simultaneidade, né? Portanto, não há, né, nem um começo e, portanto, não há ali um fim, há universos paralelos que convivem. Como isso que eu estou dizendo é indemonstrável, porque é só no campo da teoria e dos cálculos, né, para que a gente pudesse ver isso, nós tínhamos que ir ao ponto de partida, é o mesmo paradoxo da infinitude. Zenão, um filósofo grego pré-socrático, ele levantava, né, uma questão que, do ponto de vista lógico, faz sentido. Ele dizia: se eu atirar em você uma flecha, essa flecha vai ter que atravessar uma distância entre mim e ti, que pode ser dividida no meio, dividido Infinitamente. o meio no meio, portanto, é uma distância infinita entre nós dois. Uhum. Portanto, a flecha nunca vai te atingir. Foi fácil lidar com o Zenão, foi só dar uma flechada Uhum. nele. Né? Nem sempre a concepção teórica, aquela que nos incomoda, ela tem uma correspondência, Uhum. né, na realidade. Nesse sentido, o antes do agora é uma questão que ainda está ligada a uma física um pouco mais antiga. A física mais contemporânea de agora já nem traria essa percepção. Mas a questão é muito boa e vale reler Uma Breve História do Tempo do Stephen Hawking. Aliás, essa é uma parte dele que não está sepultada. Olha aí. Boa. Cadê? Pitbull do Samba mandou R$ 30. Olá, professor. Que leitura você recomendaria para alguém que está há 5 anos no mesmo emprego, com remuneração excelente, mas insatisfeito com o trabalho e que perdeu a motivação do trabalho? Eu poderia recomendar um livro meu, mas não vou fazê-lo. Ah, Isso cria a possibilidade de eu fazê-lo agora com mérito. boa. Eu tenho um livro chamado A Sorte Segue a Coragem. A sorte segue a coragem, que ajuda a pensar isso um pouco. Mas uma pessoa que está no mesmo lugar não significa que ela está estacionada. Significa que ela está harmonicamente equilibrada naquela condição. O que nos impulsiona é exatamente a necessidade de ter algum incômodo. Se há um incômodo, você altera. Vez ou outra, é preciso criar o próprio incômodo. Há hoje uma lógica que você tem que ficar o tempo todo alterando o lugar em que está, porque isso dá a percepção, né, de que a vida está tendo atividade. Não necessariamente. Né? Estar algo que você faz. Né? Você entrevista dezenas, centenas e vem fazendo. Vai dizer isso é monótono? Não, isso é rotineiro. Há uma diferença entre rotina e monotonia. Se quem faz a pergunta está num momento monótono, tem de mudar. Uhum. Mas se é rotina, a minha rotina é fazer conferência, escrever, dar aula. A rotina é aquilo que eu faço sequencialmente, com frequência. A monotonia é aquilo que me entedia. E aí eu preciso mudar. Mas, como um dia escreveu Guimarães Rosa,
né? Citando um ditado popular, o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Né? Então, se sente necessidade, vai ver. No livro A Sorte Segue a Coragem, você encontra um caminho para pensar um pouco isso. Que a gente vai deixar aqui na descrição para você, tá bom? Cadê? Tem mais aí? Bernardo mandou R$ 10. Gosto muito de ouvir o senhor, li todos os livros. Um grande fã. Pois bem, posso usufruir dos caprichos da vida sem ser considerado pecado? Dinheiro não traz felicidade ou é só uma falácia? Milor dizia, dinheiro não é tudo, a falta de dinheiro que é tudo. Portanto, é claro, há uma distinção que eu faço sempre, a pergunta é muito boa, entre aquilo que na vida é essencial e aquilo que é fundamental. O que é essencial na vida? Amizade, amorosidade, afetividade, liberdade, fraternidade. Essencial é aquilo que não pode não ser porque nos tornará menos. Fundamental é o que ajuda a chegar ao essencial. Dinheiro não é essencial, é fundamental. Não tê-lo traz perturbação. Tê-lo apenas não lida com o essencial. O essencial é aquilo que dá sentido à vida. Fundamental é o que favorece o essencial. Exemplo, propriedade é fundamental, não é essencial. Recurso, saúde, ela é algo que tem uma essencialidade. O que é fundamental é como uma escada. Uma escada serve para me levar a algum lugar. Eu não posso ficar em cima da escada parado. Há pessoas que param sobre a escada e nela ficam. Ora, meu avô italiano Ettore dizia, filho, preste atenção. Na vida, você nunca viu num sepultamento, na frente o carro fúnebre e atrás dele um carro forte. Se diz, essa ideia é uma aversão à propriedade? Não. É apenas um indicador de que é melhor que quando haja o término do caminho, que fique aquilo que não será levado. E fique para que haja a possibilidade de não ter, né, um legado que seja fratricida, que gere apenas uma ilusão momentânea. Por isso, voltando à questão, dinheiro sozinho não traz felicidade, mas a ausência dele pode gerar razões muito fortes para a infelicidade, o entristecimento. Há pessoas que, por exemplo, têm uma comemoração de Natal muito pobre, porque a única coisa que tem na mesa é muita comida. Mas não tem afeto, não tem partilha, né? Pessoas que são capazes de, na precariedade de recursos, encontrar possibilidade afetiva. Se elas tivessem recursos, aumentaria a partilha. O que vale é a partilha. Né? E nesse sentido, sim, né? O essencial é que é a razão. Né? Afinal de contas, quando se diz que da vida nada se leva, o que importa é aquilo que, como Stephen Hawking, não pode ser sepultado. Boa. Vai lá, Jean. Tem mais quantas aí? Tá bom. Ai, 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 ui, mandou R$ 10. Salve, salve família, professor. Você já ouviu falar do Igor Fina? Ele faz umas imitações e a sua é minha favorita. Ha, ha, ha. Você sabe que eu adoro pessoas que fazem imitações. Eu ia te perguntar isso. Eu gosto demais, porque a imitação ela é uma homenagem. A caricatura é uma homenagem. E eu sou muito imitado. Há uma diferença entre imitação e falsificação. O que me torna absolutamente irado é quando alguém simula ser eu, não como imitação humorada, Mas para ganhar alguma mas coisa. para ele ludibriar pessoas. Isso é falsificação. Outra coisa é a homenagem da ideia, né, da imitação. É muito comum que eu esteja andando num lugar e às vezes o pai ou a mãe para a mim e diz assim, meu filho te imita direitinho. E faz, filho, aí ele faz. Né? E como eu não consigo me imitar, né, eu sempre fico encantado com quem consegue. E o Igor Fina faz isso, né, com muita capacidade. Gosto de quadros que na TV, né, eles simulam ser eu. É gostoso, porque significa que aquilo é passível de trazer alegria, brincadeira. Mas o fingimento, aí eu não gosto. Por isso, eu admiro sim, né, o Igor Fina. Você lembrava o quê, Pedro? Ele foi no meu podcast. Hã? Ele foi no meu podcast. Ah, ele foi no teu podcast. Na tua palestra. E ele me imitou? Opa.
Um dia o Igor Fina imitou a mim para mim mesmo. Né? Ele foi a uma palestra que eu estava e aí eu pedi e ele o fez. É muito bom. É. Existem imitações que são feitas que são absolutamente divertidas. Eu não perco nenhuma. Mas eu tenho essa dificuldade, eu não consigo me imitar. Toda vez que ele vem aqui, ele te imita também. Bom, seria esquisito se tu se imitasse, né? Cadê? Dá ali na última aí. Felipe mandou R$ 10. Olá, professor Cortella. Satisfação poder mandar esta mensagem ao senhor. Quais livros o senhor indicaria para o desenvolvimento de senso crítico? Há várias obras que não podem não ser lidas para se pensar. Uma delas é Meditações do Descartes, que é uma obra do século XVII, em que ele fala sobre a necessidade de você introduzir a dúvida metódica. Isto é, ser capaz de não ter uma crença ingênua nas coisas, de não deixar de crer quando encontra fundamento, né, para fazê-lo. Portanto, aí é uma obra um pouco mais clássica. Outra que favorece no dia a dia, já um pouco mais contemporânea, né, aquilo que é a marca, né, do dia a dia, é uma obra do Leandro Carnal chamada O Dilema do Porco-Espinho. Né, que é um livro que auxilia a pensar não só a convivência humana, como a necessidade de afastar, né, a recusa. Nesse sentido, acho que esse movimento, trazendo de um lado o Descartes, né, de outro lado essa concepção, né, que o Karnal coloca, auxilia, né, imensamente. Mas eu recomendo, para quem quer pensar, por exemplo, criticamente sobre religião, um livro que é uma coletânea de cartas trocadas entre dois grandes pensadores que já faleceram. Um cardeal católico italiano, Dom Carlo Maria Marini, e um grande ateu, Umberto Eco. Durante um tempo, eles trocaram cartas entre eles. Um ateu e um teólogo católico sobre religião. E isso resultou num livro que em português se chama Em que creem os que não creem. Você já imaginou você ler a conversa entre um cardeal e um ateu do porte do Umberto Eco? Isso vale demais. Né? É interessante porque o Karnal também tem um livro, ele e o padre Fábio de Mello, chamado Crer ou Não Crer. Eu tive o gosto de fazer o prefácio desse livro entre um teólogo e o Karnal, que se coloca agora, né, como ateu. É interessante isso, porque a marca mais forte, né, em relação a esse pensamento crítico nesse campo vem lendo Em que creem os que não creem. É bom demais. Entendi. O que é mais gostoso é alguém trazer uma pergunta como essa. Isto é, não um livro que doutrine, não a orientação sobre obras que deixem aprisionado, mas que sejam capazes, né, de fazer. O Pedro Cortella está produzindo já um livro sobre pensamento crítico. Quando ele for lançado, aí a gente conta. Tá bom, tá bom.